Bora. Tá, glória. Shalom, shalom, queridos. Vamos iniciar como sempre, né? Orando ao Senhor. E como não, por acaso, que não existe acaso, mas como tudo que está sob o domínio do nosso Senhor. Na última aula, nós falamos um pouco, no início da aula, sobre a emanação, né, do Espírito do Senhor, que ali, na vida de Sansão, ele dava força para que ele prosseguisse, né, trazendo ali nas guerras o êxito para Israel, né, justiça para Israel e juízo, né, para o povo, o inimigo do povo de Deus. E vimos ali que quando cortava as tranças significa, né, ali o retirar, né, o destruir daquela força, dos sonhos, da mentalidade do reino, né, porque quando cortam-se ali as tranças, os olhos são furados, né, você perde a visão do reino. Então, com essa emanação dos sete espíritos, hoje foi um dia esses últimos dias, né, têm sido dias bem difíceis. E hoje, em especial, eu estava indo vou testemunhar aqui para os irmãos, eu estava indo trabalhar e ali falando com o Senhor, orando, e o Senhor me trouxe, né, eu ali ouvindo a música do Voz da Verdade, que chama Chuva de Sangue. E eu até compartilhei com a pastora Macéias esse hino. E ele fala de uma coisa, ele fala assim, que ele comece a sentir o lavar da alma dele com a chuva que cai, né? Com a chuva que vem e lava dentro dele o sangue, fazendo lembrar que ele tem a renovação do DNA, né? Esse sangue de Jesus, ele corre nas nossas veias, né? O sangue que corre nas nossas veias. Eu não vou cantar a música porque eu não tenho voz para cantar, mas é um hino assim tremendo. E isso nos traz, mais uma vez, a revelação, né, da identidade de quem nós somos em Cristo. Em Cristo. E como isso é importante ser lembrado na hora da batalha. E aí, justamente, culminou com a aula de hoje, que eu vou falar sobre a lei do parente remidor, antes de começar a aula, para que a gente ore. E engraçado que esse assunto, ele está no final da aula, ele está no roteiro do final da aula. Só que eu vou trazer quem já ouviu aqui falar da lei do parente remidor? Já ouviu, não? Está lá em Levíticos? Não, né? Ninguém nunca ouviu falar. O que que acontece? Quem vai lembrar aqui das tentações que Cristo É sofreu quando do. foi levado pelo Espírito Santo? Já ouviu falar? Eu acho que já é do ano do jubileu? É não, é não. É diferente. Vou falar aqui. Não é diferente, Tá. mas também tem a ver, mas é diferente. Veja só. A gente lembra quando Satanás foi tentar Jesus no deserto, e Jesus foi levado pelo próprio Espírito Santo para ser tentado, né, por Satanás, pelo diabo. E Satanás falou assim, né? Lembra que ele falou assim, olha, ele mostrou os reinos para Jesus e disse assim: se prostrado me adorares, eu te darei todos esses reinos que me foram entregues. Eu te darei todos esses reinos, ele fala, né? Que me foram entregues. E foram entregues para ele por quê? Porque quando Adão pecou, Adão não teve escolha a não ser entregar para Satanás tudo aquilo que era dele. Veja só, dos quatro reinos da terra, Adão governava em três reinos. Quais são os quatro reinos da terra? O reino marinho, o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral. E sobre esses três primeiros reinos, Adão tinha o domínio, né? Lembra que disse Deus assim, Deus disse para o homem assim, olha, domine sobre todo animal, todos os peixes, né, no reino marinho, todos aqueles que estão dentro do mar. Reine sobre todos os animais, os répteis, né, que se movem sobre a terra. Reine também, quando ele falou assim, olha,
coma, ele falou assim, domine, né, os animais. Aí ele falou assim também, coma de todo o fruto das árvores e domine sobre os peixes e os mamíferos do mar, né, que ele também falou. Então, dos quatro reinos, Adão, ele tinha o governo de três. E quando ele peca, quando o homem pecou, ele se tornou devedor do diabo. E o diabo se tornou o quê? Um credor. Então ele vai e entrega para o credor, porque ele não tinha como pagar. Ele não tinha como pagar. Aí Jesus veio resgatar, Jesus veio pagar a dívida e tomar tudo de volta para ele. Olha só, me fez lembrar aqui que a palavra diz que Deus amou o mundo. Quando diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, esse amar o mundo significa que ele amou o cosmo mesmo. Não diz que ele amou o homem, diz que ele amou o mundo, né? De tal maneira que ele deu o seu filho unigênito. Naquele momento era unigênito, era unigênito. Então, Jesus, ele veio resgatar e tomar tudo de volta para ele. Os reinos que foram entregues do mundo, né? E foram entregues pelo homem, porque tudo estava sob o domínio do homem. Então, essa lei, ele veio pagar justamente para cumprir essa lei, uma lei chamada de parente remidor. Veja, ela está lá em Levítico. Ela diz assim: que se alguém contrair uma dívida que não consegue pagar, ele perde todos os seus bens. Ele pode perder seus filhos, porque podem ser levados, né, como escravos, se a dívida for ali muito alta. Ele também, inclusive, ele próprio, o devedor, pode ser levado como escravo. Porém, se tiver alguém do seu sangue, olha só, se tiver alguém do seu sangue que tenha o poder de pagar a dívida, esse parente pode pagar. E o credor, ele não pode dizer, não, eu não quero te vender. Você não pode me pagar, eu não quero te vender. Né? Por essa lei, ele é obrigado a vender, porque o parente sanguíneo, ele tem o direito do resgate do seu familiar. Então, a Bíblia diz que Deus é espírito, certo? Lá em João 4:24, ele diz que Deus é espírito. E Deus diz assim: Adão, tu és pó, e ao pó tornarás, certo? Então, qual o parentesco do espírito com a carne? Nenhum, nenhum parentesco. Mas para então acontecer esse vínculo, Jesus, para ser o nosso parente remidor, ele teve que nascer da carne, para poder resgatar. Não sei se você está pegando. Aí veja só, qual a única moeda que pode comprar de volta a questão do pecado? Porque foi isso que aconteceu. Adão pecou. Qual a única moeda que pode comprar de volta? O sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E sangue incontaminado. Sangue incontaminado. Ou seja, a morte, ela tem que matar alguém de forma injusta. De forma injusta. Então, veja só, quando foi que caiu o império da morte? Né? Porque disse assim, né? Caiu o império da morte. Quando a própria morte matou Jesus. Né? Como é que está escrito? Não está escrito? Caiu o império da morte. A morte, ela perdeu o poder de matar quando ela matou um inocente. Porque o salário do pecado é a morte. Mas a morte não pode cobrar de quem não pecou. Você está entendendo? Então, além de Jesus ter pago uma dívida com sangue inocente, a morte, ela cometeu um ato de injustiça, quando ela cobrou a vida de um justo. E então ela foi repreendida e ela teve que devolver a vida ao justo. Por isso, a nossa esperança está na ressurreição de Cristo. Paulo disse assim, ó, foi Cristo quem morreu, ou se bem, né, antes quem ressuscitou.
Então, Cristo, ele se tornou o nosso parente remidor quando Cristo pagou a dívida, os reinos que Adão tinha entregue para Satanás voltam para a mão de Cristo. Então, Satanás, ele estava prometendo para Jesus o quê? Dar todos os reinos em troca de quê? De uma adoração. Se prostrados me adorares, eu te entrego. Não foi isso que ele disse? Eu te entrego todos esses reinos que a mim foram entregues. Agora, o que que Deus disse? Deus diz assim: olha, morre, morre, que eu te entrego o reino. Deus disse: morre, que eu te entrego o reino. Então, eu não sei se você está pegando, porque tem gente que prefere adorar o diabo do que morrer para Deus. E eu vou dizer de novo: tem gente que prefere adorar o diabo do que morrer para Deus. Veja só, é mais fácil adorar o diabo. Como é que eu faço isso? Com a cobiça dos meus olhos, né? Foi o que Satanás fez, não foi? Não foi com a cobiça dos olhos, ele mostrou a Jesus ali os reinos. Então ele disse assim: olha, eu vou satisfazer o desejo dos teus olhos, eu estou, né, te mostrando aqui os reinos. Se prostrado me adorares. E aí o que é que Deus vem e propõe? Morre, morre que eu te entrego o governo. E o que foi que Jesus disse? Não seja feita a minha vontade. Olha só, pega essa chave. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Mas a tua vontade. Então, assim, a lei do parente remidor, quem chegou agora, quem for chegando, depois vai pegar aí a aula gravada para poder ver direitinho. A lei do parente remidor nos garantiu que Jesus pudesse pagar uma dívida que fosse nossa. E mais, ele foi um morto justo, a morte matou ele injustamente, porque nele não havia pecado. E aí, com a lei do parente remidor, nós tomamos o governo de volta. Nós temos a vida de volta. A vida ela é obrigada a devolver, a morte é obrigada a devolver a vida ao justo. E por que, pastora, a senhora está falando isso? Porque nós vamos ver um dos aspectos de Cristo, que se chama. Vocês vão ver, a gente vai ver direitinho, não vou falar agora não. E um desses aspectos de Cristo é que ele vem tomar de volta a posse da terra. Nós vamos ler lá na Bíblia que vai estar escrito que ele vai estar com o pé sobre o mar. Ele vai estar vindo para tomar posse daquilo que é dele. E aí, não. E por que eu comecei ali do fim para o início, para a gente orar? Porque, como eu falei no início, eu estava ali voltando, indo para o trabalho, e na ida para o trabalho eu já comentei com alguns irmãos, né, que eu estou sofrendo algumas perseguições, né, de fora do trabalho. E perseguições injustas, irmãos. E essas perseguições, no início, me afligiram a minha alma. E ali eu busquei o Senhor, coloquei diante do Senhor, orei ao Senhor, né, fiz tudo aquilo que me é devido fazer diante do Senhor, buscar a justiça do meu Pai. E quando eu ouvi aquela música me fez lembrar que eu não sou daqui efetivamente. O que corre nas minhas veias e nas tuas veias é o sangue de Cristo. É este sangue que corre aqui. O nosso DNA tem o código do Filho de Deus. Assim diz a música, né? E efetivamente é isso que acontece. Nós fomos feitos, como eu falei, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas depois que ele ressuscita, ele se torna o Filho primogênito. Ele é o primeiro, porque nós somos com eles filhos, nós somos co-herdeiros. E aí, não obstante isso, eu cheguei no trabalho e aí uma irmã que trabalha comigo estava passando por uma aflição muito grande, muito grande. Tinha acabado de acontecer um acidente, né, no veículo dela, ela perdeu ali parte do veículo. E não só isso, muitas tribulações tinham acontecido. E ela chorava ali, algumas lágrimas. Eu falei: olha, minha irmã, presta atenção.
o Senhor nos chamou para ser vencedores. E tribulação é para vencedor. Tribulação não é para o não crente. Não. Tribulação é para o crente e ainda mais é para o vencedor. Porque eu também falei com o esposo dela, e o esposo dela disse assim, eu ouvi, né, algo dele falando assim, e ela chorou nessa hora, porque eu vi ele dizendo assim, ai meu Deus, eu não sei mais o que eu faço, porque será se eu sou tão ruim assim para estar acontecendo essas coisas comigo? Eu falei, olha, não é a justiça própria, a gente não pode exercer a nossa justiça própria. Será que eu estou fazendo algo de errado? Porque é isso que o inimigo faz, primeiro ele vai culpar a gente. Eu falei, olha, tenha em mente de que tudo que nós temos feito diante do Senhor, o Senhor já tem colhido. Mas a tribulação vem para os vencedores. E aí veio uma colega de trabalho dizer: olha, fulano que está te perseguindo, inclusive com ações e tudo, ele disse que falou na internet, né, no Instagram, falou lá contra você. Aí o meu coração fez, de novo. Veio de novo aquela sensação, né? Aí eu falei assim para a irmã, disse, está vendo? Você está sofrendo por algumas avarias no teu carro. Poderia ser pior. Veja o tamanho da tribulação que eu também estou passando, né? Correndo aí, não digo que eu estou correndo risco, porque eu estou respaldada pelo justo juiz, né? Mas a tribulação, ela vem para os vencedores. E os vencedores, eles tomam posse da necessidade da maturação pela sua identidade, pela sua identidade. Então, nessa noite, eu já quero declarar que essa revelação do parente remidor, ela entre no teu coração, ela faça morada na tua mente, em nome de Jesus, e que jamais saia de você, que você caminhe nessa revelação. Cristo pagou o preço por nós. Ele é o nosso parente remidor. Ele não poderia fazê-lo se ele não nascesse segundo a carne. Ele tinha que vir em carne, por isso ele veio em carne, por isso, inclusive, que qualquer que não declara que Jesus veio em carne não procede de Deus. Aquele que não declara, que não reconhece que Cristo encarnou, ele não procede de Deus. Nós pregamos um Cristo encarnado, morto e ressuscitado, assunto e glorificado. E ele está no céu, assentado à destra da majestade nas alturas. Aquelas alturas lá. E ele é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual fundou o Senhor e não Deus, né? Assim que diz a Bíblia. Então, Amém. nós vamos orar, pedir ao Senhor mais uma vez que venha nos guardar, nos livrar e que venha fortalecer a nossa identidade nele. E que nós estamos aqui para estudar o Apocalipse, porque, primeiramente, o Apocalipse, como nós já vimos nas outras aulas, ela fala da revelação de Jesus Cristo. E na última aula foi tão tremendo, porque nós precisamos conhecer, né? A Deus, conhecer a Cristo e conhecer de forma íntima, verdadeira, de conhecer de forma que nos tornemos um. Foi poderosa essa ministração, amém? Vamos orar. Pai querido, nós iniciamos mais uma vez uma aula, Senhor, para te pedir, Pai, que o Senhor venha trazer a revelação do Espírito por detrás da letra. Porque está escrito que a tua palavra é espírito e vida, e nós queremos perceber, nós queremos entender, nós queremos discernir em qual espírito o Senhor vai nos falar nesta noite. Pai, que o Senhor possa ali, com a emanação do teu espírito de sabedoria, Pai. Trazer sabedoria, Pai. Aquele que quer, né, que não tem ou que quer, peça. Peça que o Senhor dá a quem pede. Então, nós te pedimos, Senhor, sabedoria, Pai. Sabedoria para conduzir nas nossas vidas, porque não tem como não estudar um livro como esse e realmente não sofrer embates espirituais. Mas nós caminhamos, porque nas tribulações nós somos aperfeiçoados. E este sangue que corre, Pai, nas nossas veias, corre com o DNA. Nós somos restaurados, nós somos refeitos, transformados filhos de Deus.
pelo nosso parente remidor, o nosso Cristo que veio em carne, Pai, e pagou o preço. Por isso, Pai, eu te peço mais uma vez, nos concede, Senhor, o Espírito do Senhor, aquele que dava ali também a sanção, a força para guerrear e ali nas guerras vencer e trazer justiça para o teu povo, Pai, e juízo para os inimigos do Senhor. Pai, assim nós pedimos, Senhor, crendo, porque aquilo que cremos, falamos, Senhor. E em nome de Jesus, Pai, mais uma vez, crendo, nós cremos que a tua vontade, ela é perfeita, primeiramente ela é agradável e perfeita. E nós pedimos que ela venha se cumprir, Pai, na vida dos teus filhos. Pai, repreende também, Senhor, tudo aquilo que tem se levantado como tribulação extrema, para que o Senhor, para que nós não venhamos, Pai, ser tentados ou ser atribulados além do necessário, Pai. Para que não sejamos tentados além do necessário também, Pai, porque tentação e tribulação são diferentes. E para que assim a gente não venha pecar contra ti, mas que venhamos a ter a nossa identidade, o nosso propósito em ti cada vez mais firme e amadurecido, para que o Senhor nos ache como filhos amadurecidos, primícias para ti, Senhor, e para o teu reino, ó Cristo. Em nome de Jesus, Pai, assim nós oramos e vamos começar a aula, amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, veja bem, nós ali nos últimos, na última aula, nós trouxemos ali o irmão André trouxe ali revelações poderosas, né? Porque lá em João 17 está escrito que a vida eterna, ela é conhecer a Deus como o único Senhor e a Jesus Cristo a quem enviaste. E ele trouxe ali a glorificação de Cristo, ele trouxe três glorificações, né? Ele trouxe a glorificação de que Cristo recebeu de reconhecimento de que ele era o Filho de Deus, que ele também recebeu a glorificação da obediência. E, por fim, ele recebeu a glorificação de ser um com o Pai, porque ali na cruz ele havia sido o quê? Separado. E assim, ele sendo um com o Pai, essa palavra conhecer a Cristo significa justamente conhecer de tal forma que você esteja tão alinhado com Deus que você possa efetivamente gozar da vida eterna. Então, nós estamos falando do livro de Apocalipse, né? E como nós vimos, a primeira frase do livro de Apocalipse é justamente revelação de Jesus Cristo. Apocalipse, como eu já falei nas outras aulas, ela é a conclusão, é a completação, ela é a consumação de toda a revelação divina, de toda a Bíblia. Né? A Bíblia, ela precisa dessa conclusão, né? As sementes que foram ali semeadas, plantadas desde Gênesis, elas vêm tendo o seu crescimento, né, em toda a Bíblia, desde o primeiro livro, para então ela ter a conclusão. E esse crescimento é um crescimento que é progressivo, ele é desenvolvido nos livros seguintes. Imagine, é como uma plantação. Você imagina assim um grande campo onde alguém está semeando, né? Então essas sementes da revelação, desde lá, né, elas são depositadas em Gênesis e no decorrer de todo o campo, de toda a Bíblia, né? E ela vai crescendo, vai desenvolvendo progressivamente, né? Essas sementes vão desenvolvendo, especialmente aqui, quando a gente pode ver do Novo Testamento. Porém, é no Apocalipse que essa colheita é feita, né? Tudo que se diz lá no princípio, de tudo que foi escrito em Gênesis e nos demais livros, foi para quê? Para revelar a pessoa de Jesus Cristo. Quando a gente lê assim Apocalipse, não sei se você pegou, a gente lê assim, revelação de Jesus Cristo. Todo o crescimento dessas sementes que foram semeadas desde Gênesis, progressivamente, todos os livros, eles foram escritos para revelar a pessoa de Jesus Cristo, para revelar a pessoa de Jesus Cristo. Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas entenda, a Bíblia, ela é o livro do propósito de Cristo.
Então, tudo o que foi semeado antes de Apocalipse veio para Apocalipse como a conclusão para revelar a pessoa de Jesus Cristo. Por isso, começa revelação de Jesus, o Cristo. Então, Apocalipse, ela é a revelação de Jesus Cristo. Anote, se você puder, ela é a revelação única, única, final e máxima de Jesus Cristo. Né? A gente viu nas primeiras aulas de introdução que Apocalipse também é um livro de profecia, profecia por meio de visões daquele que está vendo, que aquele que está vendo era quem? João. Então, significa que aos olhos de Deus, a gente viu isso também, cada coisa que foi profetizado, porque ela é uma profecia, né? O que foi profetizado em Apocalipse, elas, na verdade, já aconteceram. Porque quando, lembra que João, ele entra na eternidade, quando ele entra na eternidade, ele perde a noção do tempo. E então ele fala ali, olha, eu vi Satanás cair do céu, né, ser atirado, na verdade. Então ele viu como se tudo já tivesse acontecido, se bem que nesse tempo ainda não aconteceu. Mas veja, aos olhos de Deus, todas as coisas que foram profetizadas no Apocalipse já aconteceram. Todas as coisas estão sendo mostradas, então toda a Bíblia revela Cristo e Apocalipse é a sua conclusão. É a completação, é a consumação máxima. Então, deixa eu pegar aqui um slide para a gente começar. A gente viu também, enquanto eu vou separando aqui o slide, que Apocalipse, ele é um livro de sinais. Foi a última aula. É um livro de sinais, né? E, embora de sinais, né? De símbolos, tem muitos símbolos que a gente com toda no decorrer da Bíblia a gente vai pegando, fazendo remissões para então entender o que aquele símbolo significa. Né, que eles têm significado espiritual e tem alguns símbolos que o próprio Apocalipse ele vai dizer o que é. Ele vai dizer, por exemplo, os 7 candelabros, eles vai dizer que são as 7 igrejas, né? As 7 estrelas, ele vai dizer que são os 7 espíritos mensageiros, né? E também a Nova Jerusalém, ela é um sinal. O que que é a Nova Jerusalém? Ela é um sinal, ela é a representação da consumação máxima e final, né? Então, Apocalipse também é o livro dos sinais, nos quais a revelação máxima é dada a se conhecer. Porém, a mensagem central do Apocalipse, a mensagem central apocalíptica é a pessoa de Jesus Cristo. Então, no Apocalipse, nós temos vários aspectos de Cristo, né? Como ele nunca havia sido revelado nos livros anteriores. Então, os evangelhos vão dizer assim os evangelhos lá no Novo Testamento, eles vão dizer o quê? Eles vão dizer que a palavra era cheia de graça e de verdade. Aí o Apocalipse vai dizer o quê de Jesus? Vai dizer assim, olha, que da sua boca sai uma espada aguda de 2 gumes, afiada. Veja como mudou, né? Os evangelhos, eles nos mostram Jesus antes de ser glorificado. Em Apocalipse, nos mostra Jesus na sua revelação máxima, na sua glória. Olha só, aqui a gente vê, né? Apocalipse, Cristo que João viu. Qual foi o Cristo que João viu? Apocalipse é a revelação máxima de Jesus Cristo, é a revelação única, final e máxima. Ele é o Cordeiro do trono. Embora Apocalipse revele muitas outras coisas, o centro da mensagem apocalíptica é a pessoa de Jesus Cristo. Então, no Apocalipse, nós temos muitos aspectos de Cristo que nós vamos começar a ver agora. Olha o primeiro aspecto de Cristo. O primeiro aspecto de Cristo é ele como sendo sumo sacerdote. Antes, eu queria ler, irmão Michael, Apocalipse. Ah, não, já li bem aqui, já li. Vamos ler esse daqui.
Ele é revelado como sumo sacerdote. Vamos ler Apocalipse, capítulo 1, do verso 13 até o verso 16. E no meio dos sete candeeiros, alguém semelhante a um filho de homem, vestido com vestes talares, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita sete estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de dois gumes. O seu Então, rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. então, veja bem. Quando disse aí que ele é cingido pelos peitos com cinto de ouro, eu até coloquei aqui no slide aquela figura que a irmã que é a irmã e o irmão Michael que compartilharam no grupo, né? Aí Foi, eu eu pedi para coloquei. Raquel colocar. Como? Eu pedi para Raquel colocar no grupo. Sim, sim. Aí foi, pronto, foi a irmã Raquel. Ela compartilhou aqui que o irmão Marco tinha pedido, né? Aí eu coloquei ele aqui no slide que eu vou disponibilizar, e nós lemos aí Apocalipse 1, do 13 ao 16. Por quê? Porque quando fala que ele está cingido pelos peitos com cinto de ouro, significa que ele está com as vestes do sumo sacerdote. Mas olha só, lá no verso 16 vai dizer o quê? Primeiro diz assim, que ele está no meio dos sete castiçais. Lá no verso 20, vai dizer que os sete castiçais que viste são as sete igrejas, ou seja, ele está no meio da igreja. Ele está no meio da igreja. E lá no verso 16 aqui do capítulo 1, vai dizer que ele tinha que da sua boca saía água de espada e que seu rosto era resplandecente como o sol. O sol, quando na sua força resplandece. O que que significa isso? Significa justiça. Significa que ele está no meio da igreja, mas que ele ele está no meio da igreja, cuidando da igreja, com o cuidado delas em amor mesmo, mas ele também está com atitude julgadora, porque nós vamos começar a ler as igrejas, e lá ele vai dizer às igrejas o que está faltando. Né, o que está acontecendo naquela igreja? Ele primeiro dá uma palavra de amor, mas ele também vai trazer aquela sentença, né, aquele dito: olha, eu quero que você faça isso, porque eu vi que isso e isso aconteceu. Nós vamos ver isso aí. Então, observe, ele está no meio das igrejas em amor, como um sumo sacerdote, mas como uma, né, atitude julgadora, e por causa do sol. Então, em seu primeiro aspecto, ele está como sumo sacerdote. Vamos ver o próximo aspecto dele. Esse aqui é poderoso. O segundo aspecto dele, de Cristo, é como cordeiro e leão. Olha só, cordeiro e leão. O que que ele vai dizer? Vamos ler aí, irmão Michael. Vamos ler o Apocalipse capítulo 5, do verso 1 até o verso 6. Vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. Vi também um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. E olhei, verso 6. Então vi, no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos,
em pé um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado por toda a terra. Por toda a terra. Olha só, João Batista disse o quê? Deixa eu fechar aqui para vocês prestarem atenção. João Batista disse o quê? João Batista olhou e disse assim: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí em Apocalipse, João diz assim: eu vi o quê? Um cordeiro como havendo sido morto, Morto. como havendo sido morto, né? E ainda diz mais, né? Que os anciãos disseram para ele: Não chores, eis aqui. Olha o que o ancião está falando. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Ele está dizendo: o cordeiro que foi morto foi arrebatado para o céu e diz assim: eis-o aqui, olha ele aqui, ele está aqui. Então, em Cristo ele está sendo apresentado como leão. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. E também é apresentado como o quê? Como cordeiro. Então, ele é cordeiro e leão. Ele é um só, mas em dois aspectos. Esses são dois aspectos dele, cordeiro e leão. Em aspectos, ele é sumo sacerdote. Em aspectos, ele é leão da tribo de Judá. Em aspectos, ele é cordeiro, cordeiro como havendo sido morto. São aspectos que ele é, né? Apocalipse 6:1, irmão Maicon. Próximo capítulo, para a gente ver uma conclusão E, pastora, e interessante. não tem nem como dizer que esse texto não está se referindo ao próprio Jesus, né? Porque na tribo de Judá só teve um leão, né? Isso. E mais, né? A gente, não sei se você. Deixa eu ligar bem aqui o computador, senão vai descarregar. Peraí. E, pastora, Ah, eu estava analisando aqui uns textos desses dias e estou vendo aqui assim, a raiz de Davi, né? Houve uma promessa em que o trono de Davi seria perpétuo. sim, E aí, por que que esse trono nunca caiu? Esse trono nunca saiu ali da da linhagem de linhagem de Davi. Davi. Porque comparando Davi como se fosse uma árvore, o que sustenta uma árvore é a raiz. Eita glória, já peguei. Já O que peguei. sustenta uma árvore é uma raiz, né? Aí o texto diz que ele é o leão da tribo de Judá e é a raiz de Davi. Meu Deus, é Então não tem forte. como essa árvore cair sendo Cristo a sua raiz, né? Não, não tem como. É forte, é forte. É o capítulo 6 verso primeiro. 6:1, verso primeiro. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como se fosse voz de trovão: Veja só. Vem. Vem e vê. Ainda está assim no meio. Veja só. Ele disse assim: e havendo o cordeiro aberto um dos selos. Olha só. Primeiro ele diz assim: quem foi que venceu? A gente leu lá no capítulo 5. Quem venceu? O O leão. cordeiro. O leão. Olha lá, Isso, o leão. O ó. O leão. leão. Leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu. Venceu. Que venceu. Versículo 5 do capítulo Mas, 5. isso. 5:5. Mas quem foi que abriu o livro? 6:1, Apocalipse 6:1. E havendo O cordeiro. o cordeiro abriu o livro. Então veja, no capítulo 5, verso 5, ele é o leão da tribo de Judá. No capítulo 6, verso 1, ele é o cordeiro. E aí diz mais: quem é este que está no trono? É o cordeiro ou o leão? Porque ele disse o quê? E olhei, e eis que estava no meio do trono, e do meio dos 4 animais viventes, e no meio, entre os anciãos, um cordeiro. Quem é que está lá? O cordeiro ou o leão? Ele é os dois. Ele é tanto Ele é os leão dois, né? quanto é cordeiro. Ele é cordeiro para aqueles que foram redimidos, e ele é leão, aquele que vence a Satanás. Pegou?
Ele Amém. venceu. Ele é cordeiro para os redimidos e ele é leão para aquele que vence a Satanás. Ele viu e viu também semelhança e fez comparação. Aleluia. Shalom, irmã. Irmã Jo, bem-vinda. Shalom, irmã Amanda. Shalom, irmão Henrique. Eita glória. Depois vocês voltam no início da aula para vocês pegarem uma chave do parente remidor. Vocês têm que pegar lá. Então, olha só. Nós pegamos agora, nós vimos o segundo aspecto de Cristo na revelação em Apocalipse. Agora nós vamos para o terceiro aspecto. Deixa eu compartilhar aqui o slide. Olha aqui. O terceiro aspecto de Cristo é como justamente o outro anjo forte. Esse outro anjo forte é Cristo. Nós vamos ver isso aqui. Esse anjo que é forte, ele é Jesus. João está vendo ali Jesus. Apocalipse 10, 3. Não, vamos ver. Vamos primeiro ler aqui, irmão Michael. Apocalipse 10, vamos ler do 1 até o 8. Do 1 até o 8. Capítulo 10, do 1 até o 8. Isso. Ó, presta atenção que nós estamos ainda nós estamos revelando a pessoa de Jesus Cristo, que está no capítulo 1, verso 1 do Apocalipse. Nosso estudo ele é verso por verso. Vocês vão ver que a gente vai passar em muitos versos e não vai ter uma explicação tão abrangente, né? Mas, primeiramente, nós estamos ainda no verso 1. Veja só, já estamos na segunda aula. Leia aí, irmão Michael, Apocalipse 10, do verso 1 até o verso 8. Vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris. O seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Olha só, deixa eu fazer um comentário aqui, irmão Michael. Ele diz assim: eu vi um outro anjo. Ele descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça, na minha tradução, fala arco celeste. Quem é que tem o arco celeste na cabeça? Quem é que tem o arco celeste? A gente já viu. No trono, ele assentado no trono, e ele tinha o quê? Um arco celeste na cabeça, que fala também é arco-íris, né? A maioria das traduções vai falar arco-íris. E ele diz mais: o seu rosto era como o sol, como na sua força resplandece, foi o que a gente acabou de ler. E os seus pés como coluna de fogo. É fogo puro, é igual o latão reluzente. Latão reluzente. Continua, continua. Verso 2. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Lembra que eu falei do parente remidor? Ele veio tomar posse. Ele veio tomar, como o anjo forte, Jesus veio tomar posse daquilo que ele conquistou, daquilo que ele pagou. Gente, essa lei do parente remidor, ela é muito forte, porque Adão, ele deu efetivamente, ele entregou para Satanás os reinos que ele tinha domínio. Tanto é que Satanás chegou lá no pináculo do monte, não lembro se foi no pináculo do monte, mas mostrou, olha os No reinos pináculo do templo. do templo, isso. Olha aqui os reinos. Se prostrado me adorares, eu te dou eles tudo de volta. Foi ou não foi? E Jesus disse o Sim. quê? Não, eu vou seguir aquilo que Deus Está disse. escrito. Está escrito que só o Senhor Deus adorarás. E está implícito o que é isso na lei do parente remidor? Tá implícito que ele disse: olha, não importa viver, importa morrer. Essa é a vontade do meu pai. Ele sabia do propósito, ele sabia para qual propósito ele tinha vindo. Porque o diabo diz o quê? Me adore, e eu vou te dar os reinos. Deus diz o quê? Morra. Até hoje Deus está dizendo isso para a gente: morra, morra mais um pouquinho, né? Aí ele colocou então o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Ele está da da terra.
Vamos continuar, irmão Maico. Verso 3. Aquele que achar a sua vida, perdê-la-á, né? E Eita, aquele que glória. perder a sua vida, achá-la-á. Eita, glória. Verso 3. E clamou com grande voz, como quando ruge o leão. Olha, tu já Tendo, pegou. Eu já vou fazer o comentário. Tu já pegou. pode, Quem é que ruge como leão? Se não é o próprio leão. o próprio leão, né? Jesus, né? O leão É da ele tribo de Judá, mesmo. 5:5. Ah, glória. Apocalipse 5:5. Sim, Apocalipse 5:5 ficou facinho de decorar. Tendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Voz de trovão. E quando os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas João ouvi uma falando, voz. né? Isso, João. Eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. Ó. Hum, suspense. Suspense. Nem todos podem suportar. É verdade. É por isso que é por isso que o Fala. próprio João diz lá no o João diz lá no Evangelho lá de João que se ele fosse escrever todas as coisas que Cristo fez e revelou a ele, não caberia, nem todos os livros do mundo caberiam às suas escritas. É. E mais, eu não lembro porque eu não lembro exatamente a remissão, mas eu lembrei aqui, irmão Maico, que Pedro disse assim, olha, eu vi coisas que não me é lícito dizer, lembra? Sim, Eu arrisco dizer que ele viu o que João viu. Por quê? Porque ainda não era a hora de ele dizer, não era para ele dizer, era para João dizer. E também tem coisas que não é para dizer, que a gente não suportaria, não é é verdade? verdade. Tem revelações que Deus entrega pra gente que eu acho que é para ficar só pra gente. É, verdade. É Continua. até o versículo 8, né, pastor? Quer para ler? Até o Tá, versículo. vou lá, versículo 4 agora. Não, é E o quando versículo os sete, 5. versículo 5, isso. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, aqui ele já calou, né? Não escreveu o que as vozes do trovão disse, então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão direita ao céu e jurou por aquele que vive para todo o sempre. Aqui tá escritinha a fala de Paulo lá em Hebreus, né? E não tendo por quem jurar, jurou por si mesmo. Meu Deus, nem lembrei disso. Jurou Eita por si mesmo. glória. Desse jeito, irmão Maico. Mais uma revelação aí, ó. Meu Deus. E jurou, versículo 6, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, e que não haveria mais demora. Ou seja, logo, logo acontece. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, a, quando ele estiver prestes a tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Meu Deus, é forte, né? Se a gente parar para pensar, João, ele foi, né? Ele foi tomar o livrinho da mão do anjo. Quem é o anjo forte? De Cristo. Pode ver De isso aí. Cristo. Olha só, e tem mais. Ele diz aqui no verso 7 assim, né? Que nos dias da voz do sétimo anjo, quando trocar a sua sétima Pastora,
trombeta, ele vai revelar o segredo. Que segredo é esse? Esses sete trovões, né, que ele ouviu falar. Eu creio que é algo muito que realmente nem todos podem suportar. Por quê? Porque é na sétima trombeta que Jesus vai estar vindo. É na sétima trombeta que já iniciou a tribulação, que o pessoal já passou por perseguição e está esperando a volta do Senhor Jesus. É algo muito sério mesmo. Então, nós estamos vendo aqui o aspecto de Jesus Cristo como outro anjo. Então, veja bem, quem foi que venceu? O leão. Quem foi que abriu o livro? O cordeiro. Então, ele abre o livro como cordeiro, porque fala dele. Por que ele abre o livro como cordeiro? O que que fala isso? Fala dele fazendo a sua obra de redenção, a expiação pelos pecados. E Leão, que ele venceu, fala dele conquistando a terra. E aqui, que a gente leu como anjo, outro anjo forte, é ele descendo para tomar posse da terra que ele conquistou, já que o livro que ele abriu, dos sete selos, é o quê? É a escritura da terra. O livro dos sete selos é a escritura da terra, porque toda a terra, naquele tempo, quando comprava uma terra, ela tinha uma escritura, e essa escritura, ela era selada, né? Ela era lavrada, primeiro a escritura era lavrada da propriedade, depois ela era enrolada, aí ela era selada com sete selos, até que o comprador pagasse pela terra. Então, quando o comprador ele pagava pela terra, ele podia romper os selos, quebrando os selos e abrir a escritura da terra. Então, Jesus pagou pela terra, pegou a escritura, fala dele pegando o livro dos sete selos, e agora que ele abriu a escritura, ele vai fazer o quê? Depois que ele falou da obra dele de remissão, que ele já tomou posse da terra, ele abriu a escritura, ele vem para tomar posse da terra como um anjo forte. Entendeu? Veja como é forte. Naquele tempo, Amém. as escrituras eram seladas com sete selos, só podia abrir quem comprasse a terra. E é efetivamente isso que Cristo fez. Ele abrindo os livros e abrindo os selos, né? Ali revelando os selos, é ele tomando a escritura da terra. E agora faltava o quê? Ele vem tomar posse. E ele vem como outro anjo. Ele vem tomar posse da terra. Vamos ler Apocalipse 18, do verso 1 até o verso 5, irmão Maico. 18 do verso 1. Ao verso 5. Amém. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com o seu esplendor. O meu fala com a sua glória. Olha aí o outro anjo. Ele clamou com poderosa voz: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e guarida de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizer: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas, pois os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades. Olha só, né? Então, assim, o outro anjo é Jesus, nós estamos vendo aqui. E aqui eu achei interessante esse detalhe, né, do verso 5, já adiantando. Ele diz assim: porque os seus pecados se acumularam até o céu. Deixa eu te falar, pecado acumula, né? Às vezes você que pecou, você esquece, mas Deus não esquece. Você peca e esquece. Deus não. Passa 10 anos, 20 anos, Deus lembra. 30 anos, Deus lembra.
Deus lembra até que a resposta vem. Porque, olha só, Deus se lembrou das iniquidades dela, está escrito, né? Os pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou das iniquidades dela. Então, Deus não esquece. Por isso, Verdade. tem o quê? O arrependimento de pecados. O Evangelho da Graça fala de quê? De arrependimento de perdão, de arrependimento para perdão de pecados. Então, se eu me arrependo e eu peço perdão, zerei a conta, não acumula mais. Mas o pecado esquecido não é pecado perdoado. Deus só perdoa o pecado que é confessado. Pecado esquecido não é pecado perdoado. Você se esquece, Deus não. Então, veja só, esse Jesus, ele veio tomar posse daquilo que é dele, no seu aspecto anjo forte. Ele desce do céu para tomar posse da terra. Em qual outro, né? A gente fica olhando, em qual outro lugar da Bíblia você pode ver Jesus desta forma? Nós vamos ver agora Jesus com 7 olhos de fogo, né? Ele tem 7 olhos de fogo. Lê aí Apocalipse 5, verso 6, irmão Michael. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, veja só. Na verdade, eu não vejo, né? Eu não vejo, mas né, é questão de revelação, que não são 7 olhos em um corpo, né? Não são 7 olhos desses nossos em um corpo, na sua forma literal. Esses 7 olhos, eles já está dizendo aqui, ó, que são o quê? Os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Você pode fazer uma remissão aí, irmão Marcos, não sei se você já leu essa passagem de Isaías 11. Vamos abrir lá? Isaías capítulo Vamos. 11, Qual versículo a senhora quer que leia? o verso 2. Vai falar sobre os 7 Espíritos de Deus. Bora ver quais são os 7 Espíritos. Vê só, tu vai ler junto comigo. Eu vou ler aqui, ó. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. É o primeiro. O Espírito de sabedoria e de entendimento. Terceiro, segundo, terceiro. O espírito de conselho e de fortaleza, quarto e quinto. O espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Essas são as 7 emanações do Espírito de Deus, certo? Deixa eu voltar aqui para o Apocalipse. Então, você pode ver que no capítulo 4 ele vai falar de chamas no céu, diante do trono. Fala da completude da obra do Espírito Santo no céu. Mas no capítulo 5 essas 7 chamas do Espírito, elas são enviadas a toda a terra. Ou seja, fala da completude da obra do Espírito Santo na terra. Não são 7, 7 não é um número da completude do que Deus faz na terra? Então, fala da completude da obra do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Vamos ler agora Apocalipse 19, irmão Mai. Apocalipse 19. Quais são os versos? Verso 11 até o verso 16. Pode ler? Pode. Vi o céu aberto. Pastor, só para me entender aqui, o que nós vamos ler agora é o quarto aspecto, ou eu perdi o quarto aspecto? Agora, agora, nós estamos caminhando. Deixa eu passar um slide aqui para você ver. Peraí, eu não É porque eu passei. anotei aqui o terceiro aspecto como anjo forte. Foi. Terceiro aspecto é como um anjo forte. Vê se esse agora é o quarto, para mim não perder aqui Eu minha fiz um anotação, por slide aqui favor. interessante. É porque eu vou começar a explicar o próximo verso, mas olha só. Ah, não, isso aqui é a igreja. Isso aqui é a igreja. Peraí, eu confundi. Peraí. E nós vamos ver o testemunho de Cristo.
Sim, nós estamos vendo ele como um anjo forte, certo? Nós vamos ver ele nesses três aspectos só. Estava confundindo com a igreja aqui. Ah, tá. Tá bom. Amém. É, isso mesmo. Aí nós estamos vendo ele ainda, né, na sua completude, na sua forma gloriosa, Cristo. Ele tem o quê? Sete chamas, né, sete olhos de fogo, porque significa o quê? A emanação dos sete Espíritos de Deus. Nós estamos vendo isso, nós estamos vendo que em Apocalipse, ele é revelado também como aquele que executa a ira de Deus. Ele é revelado como aquele que executa a ira de Deus. Veja só, a ira de Deus, quem executa não é Deus, é o próprio Cristo. Então, ele vai ser revelado como aquele que executa. Né? Aqui na nossa justiça, na nossa justiça no direito, existe um juiz específico. Existe o juiz que vai julgar uma causa, né? Por exemplo, quando é uma sentença penal, ele vai julgar determinado crime. Julgado aquele crime, ele emite uma sentença, e essa sentença ele vai para outro juiz. Ele vai para o juiz de execução. Olha só, ele vai para um juiz de execução. Por quê? Porque o juiz de execução ele é responsável por executar a sentença que Deus deu lá, que fazendo a semelhança como se fosse Deus que prolatou. Vamos ler Apocalipse 9, do verso 11 ao 16. Eu vou botar esse aqui como outro aspecto. Eu não tinha visto isso, foi Deus que me deu aqui agora. Eu não tinha elencado ele como outro aspecto de juiz de execução. Isso aqui para mim foi forte agora, porque eu estudo direito, né? Aí a gente faz essas- esses links. Lê aí, irmão Michael, Apocalipse 19, do verso 11 até o 16. Tá. Vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aleluia. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Será que esse cavalo branco aqui tem a ver com aquele primeiro lá, no início de Apocalipse lá? Então, não, de qual, irmão Michael? É que aqui tá falando que ele viu um cavalo branco, né? Aí Sim, não, ali não tem a parte onde tem os cavaleiros, todos os cavaleiros, mais pro início de Apocalipse, nos os selos, sete tu fala, né? Porque esse aqui é diferente dos selos. Quando abre, Não, quando abre. dos cavaleiros mesmo, que tem aquele que fala, e vi o cavalo branco que saiu vencendo e para vencer. Esse aí é quando é a abertura do selo. Esse aí a gente viu. A gente viu justamente, a gente viu ele no aspecto como sendo o evangelho, lembra? Como sendo a Sim, pregação do evangelho. Por quê? Porque nós não colocamos naquele momento, né, naquela revelação, como sendo uma pessoa, mas sendo coisas, porque os outros seres que seguíamos, ele eram a morte, a guerra, lembra? E a fome. Então, ele eram coisas, sempre sim, quatro mais três, nós vamos ver isso. O que que acontece? Aquele Cristo ali tem revelações que andam também como se ele fosse o Cristo. Como também tem revelações como se ele fosse o anticristo, certo? sim. Pois Nesse é, por ponto isso que eu. aqui, ele já é Cristo vindo vencer, já passou essa fase dos selos, certo? E pode fazer essa alusão também, como você acabou de fazer. Mas esse aqui é ele vindo com vitória já. Já é a vitória de Cristo. Continua. Amém. Viu o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aleluia. No meu está dizendo assim, qual se chama é a palavra de Deus.
É o verbo é a palavra, né? Isso, exatamente. É até qual versículo, pastor? Eu perdi aqui. Vai até o 16. Você vai agora no Amém. 14. Amém. Seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E quem são esses Das... aí? Quem são esses? Esses aí são os vencedores, né? Eita, agora! Eu não consigo passar sem no verão, sem no verão. Ele, porque ele está dizendo assim, ó, que seguiram os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Faz aí remissão na tua Bíblia, irmão Marco. Apocalipse 17, verso 4. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, e Não, adornada com não, ouro. não, 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 não é versículo 4, não. É o versículo 14. É 4, não, é 14. Guerrearão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Eita, aleluia, somos nós. Nós, são Somos esses aí, nós. somos nós. E outra coisa, né? E aqui a outra prova que é que a senhora já deu numa explicação aí nas aulas iniciais de que as nossas vestes de justiça, como é que é? As nossas vestes brancas são os atos de justiça dos santos, né? Isso, A senhora deu uma isso, explicação disso nas primeiras aulas. E aqui ele isso. está dizendo que seguiam os exércitos que estão no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Meu Deus. Essa é a veste que nós estamos tecendo com as nossas obras de justiça. Aleluia. Veja como isso é importante. Meu Deus do céu, como isso é importante. Às vezes a gente quer fazer a obra, às vezes de qualquer jeito, não sei. Sem ter o discernimento, sabe, do que isso verdadeiramente significa. Você consegue compreender que você vai levar, porque a palavra diz que a única coisa que te acompanha após a morte são as suas obras. Então é isso que vai te É forte. acompanhar e você vai levar isso bem firme nessa batalha e tu vai vencer essa batalha com o Cordeiro. Eita glória. Aleluia! Aleluia! Amém. Aleluia! Essa batalha aí é a batalha do Armagedon, pelo que eu estou vendo aqui. Lê aí, continua aí. Verso 15. Me dá só 5 segundos, só um minutinho. Só Uhum, 5 segundos, tá? Nós tá. estamos no. A Raquel está me perguntando aqui. É o 19:14 que nós estamos. Nós É, vamos ler o 15 19, 14. agora. Amém. Vou ler. Da sua boca saía uma espada afiada, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. E Aleluia. Olha só, nós olha estamos na aqui, batalha do olha, Armagedon. Nós estamos olha, antes do reino. Nós já passamos pelo tribunal de Cristo e já recebemos a nossa recompensa, já estamos vestidos com as nossas vestes de linho fino, branco e puro. Vamos vencer com Cristo e vamos vir para o reino milenar. Vamos vir para o reino milenar, porque ele vai reger elas com vara de ferro. Continua. pastora, ó, Ah, ao que, ao que vencer, sim, sim. Apocalipse 2 e 3 ali nas cartas às igrejas, ao que É, vencer, dar-lhe o direito de reger as reger nações as com vara nações de com ferro. vara de ferro. Eita glória. Bora fazer a remissão, gente. Da Em sua Apocalipse boca saiu. 2. Ele está aqui em uma das igrejas aqui, eu não sei qual delas, deixa eu ver. O que É o vencer, verso dar-lhe o vinte e direito seis de e vinte e reger as sete, nações. capítulo 2, verso 26 e 27. Isso mesmo. Eu vou anotar aqui.
Anota. O que vencer é autoridade sobre as nações e que regerá. Tira, Apocalipse 2:18. Não, é o 2, 26 e 27, que vai reger as nações com vara de ferro. Autoridade sobre todas as nações. Não, não. Não é a promessa que faz. E ele as regerá com vara de ferro. Amém. Verso 15, você está ainda, você parou nas varas de ferro, viu? Certo. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Olha só, eu vou até arrumar o slide depois, porque me diga aí, a ira é de quem? É de Cristo? Não, a ira é de A Deus. ira é de Deus, né? O Deus Pai. Todo-Poderoso, ele vem como um juiz de execução. Ele vem executar a justiça de Deus. Meu Deus, eu peguei isso agora na aula. Amém. Glória a Deus. Olha, Aleluia. meu Deus, ó, eu vou fazer uma leitura bem aqui de novo. Ó, Uhum. Vamos. no versículo 15, de novo, de novo. Da sua boca sai uma espada afiada, a gente já sabe que é do próprio Cristo. Para quê? Sim. Para ferir com ela as nações. Ele regerá essas nações com vara de ferro. Aí eu vou aqui no capítulo 2, versículo 26 e 27 de Apocalipse. Aí ele diz: Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos do oleiro. Assim como também recebi a autoridade do meu pai para fazer isso, para reger as Aleluia. nações com vara de ferro. Mas eu ainda faço mais uma remissão, quer ver? Efésios 2:9. Efésios 2:8 diz que pela graça vós sois salvos. E isso vem mediante a fé. Não vem das obras para que ninguém se Se glorie. vanglorie. Por quê? Porque a obra é isso aqui, ó. Obra é reino. A obra está falando de você vencer. Não está falando de salvação. Tá vendo aí? Tá glória. Pois Amém. é. Para ninguém bater no peito e dizer, eu sou salvo porque eu sou bom. Pois é. Pois é. Desse jeito. Não é pela nossa justiça Versículo, própria. Foi isso que eu falei também, sabe, irmão Michael, no início da aula. E eu dei um conselho para a irmã, eu falei, e para o irmão, eu falei, olha, não é por sua justiça própria, não é pelo que você faz. Entenda, a salvação é de graça. E o que tá, a justiça de Deus é que tem que imperar na sua vida. E se você está passando por tribulação, não é a tua justiça, porque a palavra de Deus diz o quê? Que a nossa justiça é como trapos de imundície imundícia. de imundície. E, e nós venceremos as tribulações. Nós temos que vencer, porque tribulação é para vencedor. Aleluia. Então é isso aí. Nós vimos agora Jesus com o seu aspecto de juiz de execução, gente. Isso aqui foi forte demais. É verdade, pastora. Não é? É verdade, meu Deus do céu. E olha, para a senhora ver, porque ele vai continuar o versículo 15 dizendo que ele mesmo é que pisa. É o quarto aspecto como é o termo que a senhora usou? É juiz de execução. Juiz de execução. Só que quem vai executar é o próprio Jesus. E não só é juiz de execução, não. É juiz de execução penal. É a pena. Olha mesmo, é juiz de execução penal. Ele está aqui executando a pena que o próprio Deus estabeleceu. Daí que está do furado dele. E é o Entendeu? próprio Jesus que vai executar, pastor, ó, porque ele diz, ó, ele mesmo se referindo a Jesus, né? Esse que tem a espada Sim. na boca afiada, que saiu para ferir as nações, ele mesmo regerá essas nações com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Porque o que é a ideia do lagar? Não sei se os irmãos às vezes pode ser que não conhecem o que é o lagar. O Sim. lagar era um lugar onde se fazia um tanque de barro com um tipo de argamassa que existia naquela época, que chamava betume, onde jogava as uvas dentro,
Então se tinha aquele ritual de reunir a família e aí eles lavavam os pés e entravam para dentro do lagar e começavam a esmagar as uvas com os pés para fazer a extração do suco da uva. Sim. Então ali ele pisava e esmagava para poder extrair aquilo que era bom de dentro. Então o próprio Jesus é que vai pisar dentro desse lagar para extrair. E mais, né? Diz a Bíblia que o sangue dessa batalha vai medir até os freios do cavalo, né? Os freios do cavalo batem mais ou menos aqui, assim, em mim. Olha o tamanho que vai ser um enchente de sangue. E fala ainda que vai ser de alguns estádios, né? Um comprimento de alguns estádios, 296 quilômetros aproximadamente. Vai ser muito sangue, gente, é muita gente. Assim como também são muitos salvos, né? São muitos, mas também são É muitos aqueles verdade. que são condenados, que são condenados. Então, veja bem, então ele está hoje, Cristo hoje está onde? Ele está sentado à direita do trono de Deus, direita do trono da majestade. Ele é o Cordeiro e o Leão, ele é o Filho do Homem e o Filho de Deus, né? Ele é o anjo forte, ele é o juiz de execução. E se você for ler, meu irmão, tenho certeza que você vai conseguir ainda trazer mais revelações à pessoa de Jesus Cristo, porque não encerra por aqui, né? E aqui a gente está terminando apenas o verso 1, a primeira parte do verso 1. Agora nós vamos ler, irmão Maicon, o verso 2 e o verso 3. Mas eu quero que você leia novamente desde do verso 1, para a gente poder reprocessar tudinho aqui novamente. Do capítulo 19, a senhora está falando? Não, capítulo 1, do verso Ah, 1 tá. até o verso 3. Tá. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que viu. Bem-aventurado, bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Por quê? Porque o tempo está próximo. Próximo. Então, bem-aventurado não só aquele que lê, né? Mas os que ouvem também, e aqueles que guardam. É necessário a gente guardar tudo que a gente está aprendendo aqui. A gente guardar, porque é o que está escrito, né? E essas coisas estão próximas. Então, veja só, nós vimos inicialmente o testemunho de Jesus Cristo, ou a revelação de Jesus Cristo. O verso 2 vai falar do testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus, eu já falei isso nas outras aulas e eu repito para que você não esqueça, não esqueça. O que vai testificar de Jesus? Quem é que vai testificar de Cristo? É a igreja, está aí no slide. O testemunho de Cristo é a igreja. Inclusive, irmão Maico, no verso 2, ele diz assim: o qual testificou da palavra de Deus. Quem que é a palavra? Ele, né? E, Jesus. exatamente. E do testemunho de Jesus Cristo. Então, esse testemunho de Jesus é a igreja. No verso 1, nós temos a revelação de Jesus Cristo. No verso 2 e no verso 3, nós vamos ver aí o testemunho de Cristo. Né? No primeiro capítulo, então, a igreja, ela é representada, no primeiro capítulo todo, ela é representada por candelabros. Candelabros, está aí no slide, né, que eu estou compartilhando aqui com vocês. Por candelabros. E a igreja, como candelabro, ela vai dizer que o Senhor está no meio. Veja só, Jesus é o centro. A gente leu isso aqui. Lê o verso 13, irmão Michael, do capítulo 1. Verso 13. É, E no meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante a um filho de homem, vestido com vestes talares, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro.
Ele começa dizendo, ó, no meio dos sete castiçais. Jesus está onde? Ele é o meio, ele está no centro, ele é o centro da igreja. Nós vamos falar mais sobre isso. Aí lá no capítulo 2, nós vamos avançar um pouco, nós vamos falar agora sobre as igrejas, certo? Nós vamos falar sobre as igrejas. Ele começa ali, por quê? Porque nós estamos falando sobre o testemunho, nós ainda estamos no verso 2, mas nós vamos ver o capítulo 2 porque é o testemunho de Cristo, amém? Entendeu? O testemunho Entendi. de Cristo é quem? É a igreja. Lá no capítulo 2, que ele está falando da primeira igreja, é a igreja de Éfeso, ele diz assim no verso 4 e no verso 5, ele diz assim: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não, ou quando não, brevemente a ti virei e tirarei do lugar o teu castiçal se não te arrependeres. Apocalipse capítulo 2, verso 4 e o verso 5. O verso 4 e o verso 5. Então, veja só, não é Jesus que sai da igreja. Às vezes a gente diz, olha, Jesus já saiu daquela igreja. Não, é a igreja que sai de Jesus. Jesus disse assim, olha, se tu não se arrepender, se tu não voltar à prática das primeiras obras e não se arrepender, eu vou tirar, eu que vou remover o candeeiro do lugar. Então, não é Jesus que sai, é a igreja que sai de Jesus. Pegou? É a igreja que sai de Jesus. Uma igreja que ela vai estar perdida, não é que Jesus saiu dela. O testemunho de Jesus é a igreja, não tem como Jesus sair de dentro da igreja. É a igreja que sai de Jesus. Então, Jesus, ele tem o testemunho dele, que é a própria igreja. Ele faz o quê? Ele remove o candeeiro. Algumas igrejas perdem o quê? Perdem o testemunho de Cristo. Está compreendendo? Por quê? Porque elas são removidas. Então, veja só, a igreja, ela não é o centro da vida de Cristo, não. A vida de Cristo é que é o centro da igreja. Pelo menos tem que ser o centro da igreja. Então, tudo na igreja tem que apontar para quem? Tem que apontar para Cristo, porque Ele é o centro. Tudo na igreja tem que apontar para Cristo. Quando alguma coisa não apontar para Cristo, é porque está errado. Porque Cristo, ele é o centro do viver da igreja. Ele é aquilo que dá força, dá substância para a igreja. Vamos ler Apocalipse capítulo 1, irmão Maico, verso 12. E, pastora, Hum, isso daí é muito forte, viu? Porque a gente pega ali Paulo dizendo que nós somos o corpo e o corpo é a igreja. Ou seja, né, para alguns irmãos que às vezes pode ser que alguém não tenha esse entendimento e acha muito que a igreja ainda é o lugar, né? que é o prédio, né? Que é o prédio, né? Então aqui é como se Deus estivesse falando aqui para os irmãos de Éfeso o seguinte, ó, arrepende-te, pratica as primeiras obras, porque se tu não te arrependeres, brevemente eu virei a ti. E o que que eu vou fazer? Eu vou arrancar aqueles que de fato são a minha igreja do meio de ti. Hum, hum, É um, é um julgamento. uhum. É muito forte isso daí, É viu? muito Isso daí é uma forte. revelação profunda, porque é Deus arrancando um povo do meio de outro povo. Não E sei se é a senhora tão está forte conseguindo. isso, irmão Marco, é tão forte isso, que a gente vai lembrar do quê? Do joio e do trigo. Do joio e do trigo. Porque dentro do trigo foi semeado o joio. E não foi permitido que se tirasse o joio junto com o trigo. A gente sabe que a diferença do trigo para o joio, quando você pega a sementezinha que você amassa ela assim, no trigo tem a semente. No joio não tem nada, é só palha, né? Então isso é muito forte, realmente, porque isso é o que vai acontecer, né? Como revelação futura, né?
Isso também é o que vai acontecer, entendeu? Muito forte isso aí. Sim, sim. A senhora pediu para me ler? Apocalipse 1, capítulo 1, verso 12. E voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro. Olha só, agora lê o verso 20, irmão Maicon. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Olha só, lembre-se disso. São 7 chamas de fogo. São 7 chamas de fogo. Aqui está o candeeiro. Eu até tenho aqui, né? Tá aqui, ó. Vou mostrar aqui. A gente sabe, já vi bastante. Tá aqui o candeeiro. E aqui tem o quê? As 7 chamas de fogo, né? Jesus disse o quê? Que nós somos o quê? A luz do mundo. A luz do mundo. Ele está dizendo assim, ó. A igreja, a igreja, a igreja é o candelabro. E o fogo são vocês. Nós somos a luz do mundo. Na época de Jesus, não tinha luz como a gente tem hoje, né? Então, toda a luz era o quê? Chama de fogo. Era chama de fogo. Toda a luz era chama de fogo. Então, ele diz que nós somos a luz do mundo, nós somos o fogo. É como se estivesse dizendo, vocês são o quê? As chamas de fogo no mundo. Por isso, lá em Hebreus, vai dizer que ele faz o quê? Ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. Nós somos as chamas. No final dos tempos, essa chama ela vai ser tão intensificada que nós vamos ser uma grande luz para o mundo. E até mesmo a igreja que não se achar qualificada para o arrebatamento, para o rapto, né, que nós chamamos de rapto, até mesmo essa igreja que ela vai passar pela grande tribulação, no final da grande tribulação, ela vai ser luz para o mundo todo, né? Inclusive, aquele avivamento que todo mundo espera, que fala lá em Joel, né, que muita gente acredita que ele vai acontecer antes da grande tribulação, na verdade, apesar de muitas controvérsias e interpretações, e eu creio nessa interpretação que eu vou falar agora, é que esse grande avivamento, ele vai acontecer depois do início da tribulação, porque a igreja, ela vai ser uma chama tão intensa na perseguição durante a tribulação, mas tão intensa, que na tribulação vai produzir mais vencedores do que em toda a história da igreja, do que em toda a história da igreja. Então, lembre-se que Deus é o quê? Deus é um fogo consumidor. Por isso, nós podemos ir na presença de Deus, porque só fogo pode entrar dentro de fogo, porque senão se queima, se não for fogo. Qualquer outra coisa que entrar no fogo vai ser consumido. Então, Deus é fogo consumidor, a palavra dele diz. E isso é motivo de quê? De alegria para mim e para você, porque nós podemos entrar na presença dele, porque a gente também é fogo, mas isso é motivo de destruição para quem não pode entrar. É tormento para outros. Por isso que crente não vai para o inferno, né? Por quê? Porque é fogo, e no inferno tem o quê? Tem fogo. Se ele for no inferno, o que é que vai acontecer? Jesus foi no inferno, o que é que aconteceu? Ele foi no inferno e voltou. Não aconteceu nada com ele. Então, a visão de Jesus que temos em Apocalipse é que ele tem o quê? 2 braços, 2 pernas, né? Como latão reluzente, né? Ele tem os braços e as pernas como latão reluzente. Por quê? Porque está incendiando, está cheio de fogo, é labareda de fogo. Nós somos a labareda de fogo, irmão. Tá pegando aí? Então, o próprio Senhor, ele é a luz do mundo, né? E nós ficamos, né? O Senhor nos fez também como a luz do mundo. E a igreja que ele vai revelar aqui, ele diz o quê? Que os 7 candelabros que viste são as 7 igrejas. A igreja é o que sustenta a luz, a chama de fogo, a luz diante da humanidade, né? Então, bata assim no seu peito e diga assim: eu sou a luz
que Eu sustenta sou a luz isso, que sustenta a humanidade. que sustenta a humanidade. A igreja, ela sustenta o testemunho do Senhor em meio às trevas desse mundo. Nós somos o testemunho de Cristo. Veja, irmão, veja, que os teus olhos se abram, porque aonde tu entrar, aonde tu for, por isso que a palavra diz, né, Davi falando ali, olha, se eu for no céu, no mais alto do céu, tu vai estar lá, se eu descer para o inferno, o Senhor vai estar lá. Veja, você sustenta o testemunho de Cristo. Aonde você for, você é testemunho de Cristo. Você tem que ter a transformação na tua alma, no teu caráter, a ponto de você compreender e emitir, aí então, emitir comportamentos de que você efetivamente é esse testemunho de Cristo. Amém? Amém. Isso aí está Aleluia. escrito no esboço da aula, né, pastor, que a senhora postou hoje, né? Acho que é o último texto do esboço da aula, isso que a senhora acabou de falar. Qual texto? Esse que a senhora acabou de falar aí, que nós somos o testemunho de Sim, Cristo, né? nós somos o. Eu tô dizendo que a senhora, quando tem a aula, a senhora não coloca lá um esboçozinho da aula lá, com a foto da primícias e um texto embaixo É, do grupo. No último parágrafo desse texto, a senhora falou exatamente essa mesma coisa que a senhora acabou de falar. é mesmo, né? A senhora usou outras palavras, mas a senhora. Coloca aí para mim, bem, amor. Mas a senhora falou a mesma coisa, só a senhora usou outras palavras, mas a senhora falou a mesma coisa, que nós somos o testemunho Sim, de, de, de Cristo, de Cristo aqui na Terra, né? Bem, sim, as primícias. Eu vou só pegar aqui para me ler, se a senhora me permitir. claro. A senhora escreveu assim, ó. A senhora escreveu aqui, ó. Este plano consiste, né? A senhora relatou que Deus tem um plano e tal, e no final a senhora colocou que esse plano consiste em que Deus obtenha um grupo de pessoas como um vaso corporativo que o contenham, É. a fim de que ele possa ser expresso por meio deles. Aleluia. Essa frase aí, irmão Marco, não é minha, não. Essa frase é de um livro. É de um livro. Eu vou depois pegar o nome do livro. Mas efetivamente é isso aí. Foi o que eu postei no grupo do WhatsApp, né? Agora que eu peguei. Isso, isso, É no grupo do isso. WhatsApp, lembrei. Então, assim, eu estou dizendo assim que o que a senhora acabou de falar é exatamente isso que a senhora postou aqui com outras palavras, que Com a senhora outras disse agora há palavras, pouco é que forte. nós somos o testemunho de Cristo na Terra. E Sim, aqui no texto, a senhora diz que sim. ele tá, que esse plano consiste em que ele obtenha esse grupo de pessoas como um vaso corporativo que o contém, ou seja, que ele esteja dentro desse vaso, a fim de que ele possa ser expresso por meio desses vasos. Aleluia. Eu quero deixar bem aqui uma palavrinha rápida sobre isso daí, Deixa, meu irmão. que eu analisando a palavra e Deus me mostrou isso, que Romanos 8:29 fala que nós somos predestinados para sermos conforme a imagem do Filho. Sim, Aí Paulo vai dizer na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3, que o Filho é a expressa imagem de Deus, que Deus, o Pai, ele está expressado para que nós possamos vê-lo na imagem de Cristo Jesus. aleluia. Ou seja, se nós somos predestinados para sermos conforme a imagem do Filho, e o Filho é a expressa imagem de Deus, nós somos a expressa imagem de Deus. Meu Deus. Não, e o conhecer? E, E o conhecer? Que a gente viu aqui na última aula. Meu Deus. e Adam. Meu Deus. Então, assim, nós temos que ter cuidado, que foi uma pergunta que eu fiz com os irmãos onde eu estava ministrando a palavra, e Deus me mostrou isso, e nós temos que ter cuidado com o seguinte: qual é o Deus que as pessoas estão enxergando em mim? Meu Deus, é forte.
É Porque forte. se nós somos a expressa imagem de Deus juntamente com o Filho, porque fomos predestinados para sermos como o Filho, e o Filho é a expressa imagem de Deus, qual é o Deus que as pessoas estão enxergando em mim? Aleluia, aleluia. Eu quero dar uma palavra para os irmãos para finalizar a aula de hoje. Contando meu testemunho no início, né, das tribulações que eu estou passando, o indivíduo que está me perseguindo e me processando, ele ligou na secretaria. E quando ele ligou, eu atendi. Ele pediu para falar comigo e eu prontamente atendi, né, conforme todo as leis do direito administrativo. E como eu sou muito prestativa nos atendimentos, eu atendi. E quando eu atendi, ele não acreditou que era eu. Eu percebi porque ele engasgou na voz. E eu vim pensando nisso, ele, né, relatou uma situação de um problema que estava encontrando, e ali prontamente eu já resolvi, né? E ele me perguntou: oi, Pires, tudo bem? Eu digo: tudo bem, e você, como é que está? E eu percebi que aquilo ali quebrou um gelo, não digo um gelo, mas teve um impacto na vida dele. Quando você falou essa palavra que nós refletimos, o Deus que nós servimos, eu quero deixar essa palavra para os irmãos que veio agora no meu coração, na minha alma, que o Senhor, o Espírito de Deus, realmente falou no meu coração nesse momento que não importa a tribulação onde você esteja passando, nós temos que entender que com a identidade que nós temos, aquilo tudo que eu também já falei no início da aula, com aquilo, com aquele a quem refletimos, aonde nós formos, aonde a nossa voz for levada, aonde nós pisarmos a planta do nosso pé, a realidade ali vai ser transformada. A realidade, ela pode ser a mais triste e tribulosa e cavernosa que já existiu, mas nós somos as chamas. Nós somos as chamas. Nós somos o testemunho de Cristo, nós somos a luz. E aonde a luz, as trevas têm que fugir. Então, nesta noite, eu quero declarar sobre a tua e a minha vida, e eu recebo isso em nome de Yeshua HaMashiach. Eu recebo que aonde a minha voz, aonde a tua voz chegar, aonde os atos das tuas mãos alcançarem, e aonde tu pisares a planta dos teus pés, aquela realidade, ela é transformada em nome de Jesus, porque ali a luz de Cristo, ela chega, e aonde a luz de Cristo chega, as trevas têm que sair. Aleluia, aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém, irmã Karina. Glória a Deus. Bom vê-la aqui. Saudades. Aqui eu estou vendo também a irmã Ana Lúcia. Muitos bem-vindos. Né? Estejamos aqui sempre firmes. A palavra para o estudo de Apocalipse significa perseverança. No início parece que os irmãos estão desanimados. Aí a gente começa a aula. Eita, agora está chorando, minha filha. Olha, escuta, a Bíblia diz que tem o livro das lágrimas. Eita, glória, chora mesmo, filho. Chora mesmo. Não sei a tribulação que tu pode estar passando, não. Mas chora. Coloca mesmo diante do Senhor, sabe? Quando eu vi aquela irmã hoje chorando no trabalho, eu senti a dor que ela estava sentindo. Eu disse: irmã, calma. Permanece, persevera, porque tu é vencedora. E tribulação é para vencedor mesmo. Tribulação é para vencedor, mas saiba de uma coisa, que a tribulação venha para que você vença ela. E não é só lá, não, você vai vencer ela aqui também. Você vai vencer ela aqui, porque a onda chegou, as trevas têm que sair. Elas têm que ser dissipadas, elas não prevalecerão. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Eita, glória. Amém. Aleluia. Ana Lúcia botou assim, ó, nem precisaremos pedir a ninguém ser transferido, pois essas pessoas necessitam ser alcançadas pela luz que há em nós. Verdade, irmã Ana Lúcia. Eu creio nisso, porque essa pessoa, lembro, pastor Ariadne, essa palavra já é o testemunho daquele dia que me relatou, eita, glória, é verdade, eu compartilhei isso com a irmã Ana Lúcia. E ela me deu essa palavra, e eu creio, até porque essa pessoa já usou da minha fé, querendo usar a minha fé contra mim mesmo. Então, assim, irmão, permaneça. Creia que o Deus que você serve, ele é um Deus de guerra, ele é um Deus de paz para aqueles que querem paz, né? Quando eu lembro aqui que ele leu o livro como cordeiro, em seu aspecto como cordeiro, porque ele remiu todas as coisas, ele é capaz de remir aquele que também se levanta contra você. Ele remiu.
Ele já remiu, basta a pessoa querer, basta ele, ó, abrir os olhos e enxergar. Aleluia. Glória a Deus, não falo demais, gente. Acabou a aula, tá bom? Shalom, shalom. Deus abençoe. Boa noite. Eu creio que virão outros testemunhos dessa situação, porque a senhora é um candeeiro. Nós somos um candeeiro, nós somos a igreja, nós somos essa chama. Eu creio que arde, né? Essa chama só é possível por este sangue que nos lava, que nos limpa, que entra dentro das nossas veias e que corre aqui, por isso nos fez filhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão. Shalom, shalom. Até a próxima terça-feira, às 20 horas. Eu conto com você, porque aqui eu aprendo muito e é o que tem me estimulado, porque eu sinto saudade de estar aqui com os irmãos. É muito bom estar aqui. Que bênção, irmã Ana Lúcia. Seja sempre bem-vinda. Assista as aulas anteriores, não perca. É uma bênção. E assim, eu deixo essa aula gravada, não é. O intuito principal é para que quando você esqueça de alguma coisa, você vá lá ouvir, pelo menos ouvir, porque a palavra do Senhor diz assim, que é pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir, é pelo ouvir que vem, o ouvir da palavra de Deus. Então vai lá, estuda mesmo, escuta, aprende, avança, seja fortalecido, pega esse testemunho, né? Pega essas coisas, pega tudo isso e permanece, como a gente acabou de ler, amém? Deus abençoe, igreja, shalom, shalom, a paz do Senhor, graça e paz, que o Senhor esteja contigo durante essa semana, emanando sobre ti o espírito de sabedoria, o espírito de temor, o espírito do Senhor, que você avance nas guerras e que você ainda saia com os despojos de todas as guerras, amém? Deus abençoe, shalom, shalom.